E bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Nesse vídeo, Nechili, a língua hitita. Uma língua falada por uma civilização não tão conhecida, não tão famosa, mas bastante interessante, que existiu na antiga Anatólia. Na antiguidade ainda remota, ainda na Era do Bronze, no segundo milênio antes de Cristo, mas que sobreviveu até o primeiro milênio antes de Cristo, antes de ser finalmente absorvida por outras civilizações, outras línguas, e acabar se extinguindo. O hitita é interessante não só pelo papel como civilização do povo hitita, mas principalmente pelo papel que ele desempenhou na própria linguística. Porque o hitita, quando ele foi descoberto no início do século XX, ele foi uma revolução no estudo das línguas indo-europeias. O hitita é uma língua, o hitita na verdade pertence a um ramo de línguas chamado ramo anatólico, que eram faladas por toda a região da Anatólia, onde hoje é a Turquia. E esse ramo anatólico era, como foi determinado alguns anos depois da descoberta e decifração dos primeiros textos hititas em 1906, era um ramo da família indo-europeia. Na verdade, é o ramo mais antigo que a gente tem atestado, que a gente tem realmente inscrito, uma inscrição, um texto, uma comprovação de como era uma língua indo-europeia lá na época de 1600 a.C. É muito mais antigo do que, por exemplo, a atestação que a gente tem das línguas da Índia, como o sânscrito, que até então era a língua mais antiga. O sânscrito, o avéstico, eram as línguas mais antigas, de atestação mais antiga indo-europeias. Só que o sânscrito, ele, apesar de ser uma língua que foi falada na mesma época que o hitita, ele só passou a ser escrito na época do Império Persa, cerca de 1000 anos depois do começo da escrita hitita. O sânscrito começou a ser escrito só por volta do ano 500 a.C. Aí a gente está falando de textos de 1500 a.C., 1000 anos antes dos textos em sânscrito mais antigo, embora quando o sânscrito foi escrito pelos indianos, ele já era uma língua morta, e aquela língua já era uma língua que estava representando o estágio linguístico anterior à época onde ele foi escrito, né? Uma língua que era preservada como língua sagrada, mas não era escrita. Mas mesmo assim, apesar de ter toda essa antiguidade, o hitita e as outras línguas anatólicas, como o luvita, o lídio e algumas outras, acabaram sendo uma grande surpresa, uma grande, quase que desconcertante. Acabou sendo uma descoberta bastante desconcertante para a linguística, porque as características gramaticais, fonéticas das línguas anatólicas, como o hitita é a única que é muito bem conhecida, né? As outras línguas são conhecidas de maneira fragmentada, eram bastante, digamos assim, simplificadas em relação às línguas indo-europeias. Eles não têm paralelo com a complexidade morfológica que a gente está acostumado com as línguas indo-europeias dessa época, como o grego antigo, o latim, o sânscrito, o avéstico, o persa antigo. Então, no hitita, a gente descobre que, na verdade, o sistema verbal é muito simplificado, e até o sistema nominal, a declinação do hitita é um pouco mais simples, do que, embora preserve vários casos, o hitita tem marcação de 8 casos, mas essa marcação é bastante simplificada, e o mais incrível do hitita é que ele só tem 2 gêneros. Um gênero animado, que seria o equivalente ao masculino e ao feminino, e um gênero inanimado, que seria equivalente mais ou menos ao neutro das outras línguas indo-europeias. Então o hitita não exibe, assim como as outras línguas anatólicas, não exibe o sistema de 3 gêneros tão típico das línguas indo-europeias antigas. Ele só tem um sistema de animado e inanimado. E uma coisa também interessante é que o substantivo do gênero inanimado, que é o gênero neutro, né, esse substantivo ele não pode aparecer na posição de sujeito de um verbo, a menos que ele seja colocado como uma posposição, que é chamada de posposição ergativa, que permite que um substantivo inanimado, como pedra, vamos supor, seja colocado na posição de sujeito do verbo, mas daí o verbo concorda com o objeto do verbo. É um tipo de ergatividade cindida bastante diferente, mas até faz sentido, porque substantivos neutros, inanimados, ainda naquela época, eram vistos como incapazes de realizar uma ação. O sujeito é aquilo que prototipicamente está realizando uma ação. Uma pedra não faz nada, uma pedra só sofre uma ação. Você pode pegar uma pedra, mas uma pedra não pode te pegar, a não ser de maneira metafórica. Você pode falar que a pedra matou o homem. Mas, na verdade, a pedra é o instrumento da ação, ela não é o culpado. A pedra não é o assassino. O assassino é quem jogou a pedra no homem.
Nas línguas antigas, essa lógica ainda estava presente na língua. É por isso que também nas línguas indo-europeias, que tem 3 gêneros, como no latim, no grego, os substantivos neutros não têm uma terminação diferente no acusativo, que equivale ao objeto direto, em relação ao nominativo, que equivale ao sujeito do verbo. Então, um substantivo neutro tem a mesma terminação, seja ele sujeito do verbo ou objeto do verbo. Ao passo que um substantivo masculino ou feminino tem geralmente uma variação. Dependendo da língua, tem uma marcação para sujeito e para objeto. E a terminação do neutro nas línguas indo-europeias, como em latim, a terminação do nominativo neutro, que seria a forma usada como sujeito, é igual à forma do acusativo masculino. É um N ou um M, né, como a gente vê em latim. Então a gente vê que, na verdade, essa lógica presente no hitita não estava em algum grau presente nas línguas indo-europeias antigas e ela se refletia na gramática das outras línguas indo-europeias mais típicas. Né? Então surgiu a questão, quando o hitita foi descoberto, de se ele era uma inovação em relação ao indo-europeu ou ele era, na verdade, uma língua ainda anterior ao proto-indo-europeu. Então, alguns linguistas propuseram, na verdade, que o hitita fosse uma língua anterior ao proto-indo-europeu que deu origem às outras línguas. A língua que deu origem às antigas línguas arianas, como o sânscrito, o avéstico, o persa, antigo, as antigas línguas da Europa, como o grego, as línguas itálicas, as línguas eslavas. Esse proto-indo-europeu teria sido uma língua posterior à língua que deu origem ao hitita. Então eles falaram até de uma hipotética família indo-hitita, que seria anterior à família indo-europeia. Então a gente falaria de uma família indo-hitita, que se ramificou primeiro no ramo hitita, no ramo anatólico, que deu origem às línguas anatólicas, e depois continuou evoluindo lá no sul da Rússia, em algum lugar, seja onde for, e depois dessa evolução de alguns séculos, de algum milênio, sei lá quanto, ele acabou dando origem às outras línguas indo-europeias. Seria o ramo indo-europeu da família indo-hitita, que daí esse ramo separado do ramo anatólico teria dado origem às línguas da Índia e às línguas da Europa. Mas hoje a visão predominante é que o hitita, na verdade, é uma inovação em relação ao proto-indo-europeu. Ele veio mais ou menos do mesmo proto-indo-europeu que deu origem aos demais ramos. E, na verdade, ele deve ter passado por ao transpor o Cáucaso, ao migrar do sul da Rússia, subir e descer o Cáucaso. Os hititas devem ter, os proto-hititas, os proto-anatólicos, devem ter interagido com vários povos do Cáucaso, que sempre foi um ninho de línguas. Imagina se hoje, naquela época, devia ser uma loucura, de milhares de línguas. E essa interação deve ter causado uma espécie de mistureba linguística, uma inovação linguística. Ele também, ao chegar na Anatólia, ele se impôs, os hititas e os outros povos anatólicos se impuseram sobre outros povos que existiam lá antes. No caso dos hititas, eles se impuseram sobre os chamados Hattis, que até deram nome ao hitita. Quando o hitita foi descoberto pelos arqueólogos alemães, eles viram que os hititas chamavam o reino dele de reino de Hatti, a capital do reino hitita, do Império Hitita, era Hattusha. Então a gente tem um nome errado, na verdade. Depois a gente descobriu, depois da decifração da língua, a gente descobriu que, na verdade, apesar do reino ser Hatti e da capital ser Hattusha, os hititas chamavam de Nesh. Neshili era a língua que eles falavam. Porque Hatti, na verdade, era um povo que existia antes nessa região, que foi subduzido e incorporado pelos hititas. A gente sabe que esses Hattis falavam uma língua não indo-europeia. Né? E, na verdade, toda a Anatólia falava outras línguas de grupos diferentes. Tinha o frígio, que era uma língua indo-europeia. Tinha o urartiano, como a gente vê aqui nesse mapa, né? As línguas em vermelho são as línguas do ramo anatólico, da família indo-europeia, ou indo-hitita, seja lá qual a hipótese você prefere. E em azul, onde está aí acima dessa parte que eu circulei em preto, a gente tem as línguas indo-europeias da região. O frígio, que era uma língua supostamente originária da região dos Balcãs, que teria migrado para a região da Anatólia um pouco depois da migração hitita. Depois teria também o trácio, né, e o grego antigo. Naquela época, o grego arcaico convivia ainda com a língua minuana, que era a língua anterior ao grego falado na Grécia. E do outro lado, a gente tinha nas línguas não indo-europeias o hurrita e o urartiano, que eram línguas realmente
Algumas dessas línguas se supõem relacionadas às línguas do Cáucaso atual, mas isso é pura especulação. Os hurritas eram o povo que vivia no Império de Mitanni, que conviveu com os hititas ali por vários milênios, por vários séculos pelo menos. E o urartiano conviveu com os armênios bastante. Os armênios essencialmente dominaram essa região que falava urartiano e impuseram sua língua armênia, que era uma língua indo-europeia antiga, sobre os urartianos, e nesse processo o armênio também perdeu bastante das suas características indo-europeias. Então acho que o Cáucaso tem esse efeito mesmo sobre qualquer coisa que passe por ele. Ele causa uma miscigenação linguística muito interessante. E isso aconteceu com o ramo anatólico e com o armênio também em grande medida. Porque o urartiano e outras línguas da região realmente transformaram o armênio numa língua que, apesar de viva até hoje, é uma língua indo-europeia bastante incomum, bastante diferente. Eu tenho aqui um vídeo de armênio, eu convido todos a assistirem o vídeo de armênio aqui do canal. E abaixo, claro, tinha as línguas semíticas do Oriente Médio, que a gente já conhece. São familiares das grandes civilizações do Oriente Médio, cananita, né, que era o fenício, né, essencialmente o fenício e o hebraico. O fenício e o hebraico eram a mesma língua praticamente, é um dialeto da mesma língua, né? A língua era cananita. O aramaico, que tardiamente, 1000 anos depois dessa época hitita, acabou virando a grande língua do Oriente Médio, mais para baixo, fora da Anatólia, mas na região da Mesopotâmia e do Levante. E o acadiano, que era a língua da Mesopotâmia semítica, conviveu com o sumeriano, mais para baixo. O sumeriano não está nesse mapa, porque na época já estava sumindo. O sumeriano foi a primeira língua escrita pela humanidade, e eu tenho um vídeo aqui no canal explicando a gramática dessa língua mais antiga conhecida, que a gente tem a primeira língua escrita, foi escrita há cerca de 53 séculos atrás. O acadiano já era uma língua semítica que substituiu o sumeriano na Mesopotâmia e deu origem ao assírio e ao babilônio, e também ao caldeu, que era já um ramo mais diferente. Então, as línguas da Anatólia, as línguas indo-europeias anatólicas, como o hitita, o palaico, o luvita, o lício, o cário, o lídio. Se vocês assistirem ao vídeo aqui de qual língua falavam os troianos, quem eram os troianos, né? Os troianos, se é que existiram, né? A gente não sabe até que ponto aquela história é uma verdade, mas se é que existiram, provavelmente eles falavam o lídio, que é essa língua parente do hitita, falada na costa ocidental, aí grudada na Grécia, que é um lugar justamente onde supostamente teria sido a cidade de Troia, de acordo com os relatos da Ilíada. Então a gente tem uma língua que era o lídio nessa época, mas sabe-se lá, porque realmente na história da Guerra de Troia, na tradição da Guerra de Troia, que os gregos nos deixaram, não há nenhuma menção a qualquer tipo de dificuldade linguística entre os personagens. Todo mundo fala grego, né, na história, então, sei lá. A gente não tem certeza porque é uma coisa que virou mito, né? Então, a convivência das línguas anatólicas com outras línguas da região fez essa transformação do ramo indo-europeu numa coisa bem diferente. Vamos ver quão diferente é a língua hitita em relação às línguas indo-europeias. Eu usei essa gramática de Hofner e algumas outras. A Hofner é a melhor. No geral, não existe realmente uma gramática muito boa de hitita, tá? O negócio é meio confuso, as obras são estranhas. Essa de Hofner é a que eu mais recomendo. Eu tenho mais umas 4 ou 5 gramáticas de hitita. Elas falam bastante do cuneiforme, essa escrita cuneiforme hitita, que era tirada da escrita do acadiano, né, do assírio antigo, assírio babilônico antigo. Não vou falar muito da escrita aqui, porque essa escrita é bem complexa. Eu vou falar um pouco mais dessa escrita quando eu abordar o mundo das escritas no futuro, falar de escrita cuneiforme. Mas era uma escrita bastante interessante e muitos sinais, muitos símbolos eram usados assim, como se for, apesar de ter um valor fonético, eles usavam diretamente tirado do assírio. Então tem palavras que a gente não sabe como é em hitita, porque os hititas escreviam a palavra em assírio. É como se a gente estivesse escrevendo em português assim, olha, eu quis comprar um pouco de sugar, em vez de eu quis comprar um pouco de açúcar. Em vez de você escrever a palavra açúcar, você escreve em inglês, embora na hora de ler, provavelmente eles liam em hitita mesmo. Mas por cima eles escreviam a palavra em assírio babilônico. Então tem palavras que a gente não sabe como eram.
O Hitita é uma língua SOV, ou seja, sujeito, objeto, verbo. O verbo vem depois do seu objeto, o verbo vai no final da oração. E tem posposições, ou seja, o que na língua portuguesa são as preposições, no Hitita, na verdade, vem depois da palavra. Você não fala em tal lugar, você fala tal lugar em. O equivalente à preposição, ele vai depois do substantivo. Como eu já disse, não tem o sistema de masculino, feminino e neutro que você espera de uma língua indo-europeia antiga. Você tem um gênero animado, que equivale ao masculino e feminino, e um gênero inanimado, que, como eu já disse, está proibido de servir diretamente como sujeito de um verbo. Ele tem que entrar num caso ergativo ali para ser encaixado na posição de sujeito. Os casos de declinação são bastante. Tem 8 casos de declinação, embora essa declinação seja um pouco mais simples, um pouco mais previsível, um pouco mais aglutinante do que aquela fusão, aquela morfologia bastante fusional e flexional que a gente vê nas línguas indo-europeias antigas. Né? E por causa do sistema de gênero, né, a gente tem a ergatividade cindida, que é justamente essa característica de que os substantivos neutros não podem ser diretamente usados como sujeito. Eles têm que ir para um caso especial que marca aí um pseudo-sujeito do verbo, né? Seria um instrumento da ação verbal. Aqui a gente vê os pronomes em Hitita. A gente vê aqui a palavra para eu é uk, a palavra para você é zig, a palavra para ele não tem, acho, um pronome de terceira pessoa. Isso é muito comum nas línguas antigas e ainda é comum em algumas línguas do mundo moderno. Geralmente para ele você não usa nada, ele ou ela você não usa nada, ou você usa um demonstrativo no lugar. A palavra para nós é wes e a palavra para vocês é sumes. E a gente tem aí também as formas acusativas, né? São formas objetos. As formas objeto, a gente tem amuk, que é da primeira pessoa, né? Seria equivalente ao me, a meu, que é um de mim, ablativo, que seria a partir de mim, a medas, e o zig vira tuk. É interessante que o zig é bem diferente do tu indo-europeu, né? Geralmente a segunda pessoa do plural, do singular, nas línguas indo-europeias é tu. Aí a gente tem zig, mas na forma oblíqua a gente tem tuk, o que lembra um pouco o nosso tu. O Hitita tinha pronomes interrogativos e relativos, o que é típico das línguas indo-europeias, né? Que o pronome interrogativo é usado como relativo também. Palavras como quem, o que, pode ser usado tanto para fazer uma pergunta quanto para juntar duas frases e formar uma frase relativa a uma frase subordinada. Então a gente tem a quis, que é o equivalente ao quem, ou o qual também. Né? Essa pessoa que eu vi. Então, quem é você? Né? Que declina aí. A gente tem quis, queen. Observe que o acusativo é feito com N. Isso é uma característica bem forte das línguas indo-europeias, que geralmente o acusativo é marcado por uma nasal. Né? O nominativo é marcado pelo S. Isso é bem indo-europeu. Né? E a gente tem no acusativo queen, que é marcado pela nasal. Em latim, nesse caso, a gente teria quis e quem. A nossa palavra quem, então, é relacionada a essa palavra queen aí, do Hitita. Daí tem quid, que é a forma neutra. Quid seria equivalente ao o quê? No latim é o quid. Você vê que é muito indo-europeu essa aí. Isso é uma coisa que o Hitita manteve bem indo-europeu, né? No genitivo é que é um pouco estranho. Ele tem um L marcando o genitivo, né? Como a gente já viu no pronome ali. O genitivo parece que é marcado por L. É uma coisa... Isso é uma... Daí tem dativo, locativo e ablativo, que devem ser casos também inovadores do Hitita. Não tem... E um plural também. Quais seria os quais, né? Também em latim seria quis, né? Ques. Muito, muito indo-europeu. Aqui a gente vê o nosso verbo ser. O verbo to be do Hitita, né? A gente vê a forma da primeira pessoa. Esbi é eu sou, eu estou. Esse é você está, você é. Esse é ele é. A gente não tem a forma do nós e do vós, mas na terceira pessoa do plural, sanzi, equivale ao são, no sunt, no latim. Provavelmente é indo-europeu, isso é bem indo-europeu, isso é extremamente indo-europeu. Né? Você vai ver aqui no sânscrito, no grego antigo, esse paradigma é quase o mesmo. A gente tem o pretérito, essum, equivale ao nosso era. Também, se vocês olharem no latim, né, o era, esta, essuen, isso é bem indo-europeu. O sânscrito, né, tem formas bem parecidas, né, e o próprio grego também. E tem o imperativo aí, marcado do lado. Aqui a gente vê o paradigma do verbo ser, junto do verbo
fazer, do verbo ver, do verbo pegar. Para a gente ver como é que faz um verbo regular no Itita, né? A gente vê que a primeira pessoa é marcada por mi, a segunda por shi, a terceira por si, a primeira pessoa do plural por ni, a segunda do plural também por ni, mas com o t antes, teni, né? E a terceira pessoa do plural com ansi. Aí num paradigma bastante indo-europeu, bastante reconhecivelmente indo-europeu. Aí o verbo fazer exclusivamente. Vamos ver o verbo fazer, né? Yami, yasi, yesi, yaweni, yateni, yanzi. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos. Vós fazeis, eles fazem. No passado a gente tem yanun, yas, yat, yawen, yaten, yer. O Itita tem um paradigma verbal simplificado, tá? Só tem essencialmente as formas verbais só são esse presente e o passado. A única variação depois é que tem uma forma passiva e ele tem uma série de formas complementares que são feitas por verbos auxiliares, como acontece nas línguas europeias modernas, que você usa um verbo auxiliar. Eu tenho feito, eu costumo fazer, eu ando fazendo, eu tinha feito, eu queria fazer, eu poderia ter feito, tudo com uma série de outros verbos que vão sendo concatenados para formar uma série de formas verbais além desse presente do pretérito. Uma coisa incrível, porque em latim, em sânscrito, meu Deus do céu, assistam o vídeo de sânscrito aqui no canal, para vocês levarem uma surra de verbo aí, porque o verbo sânscrito é ensandecido, né? O latim também não está tão atrás assim, o grego antigo também não. Sistemas verbais complexos, que a gente vê nas línguas indo-europeias antigas, e no Itita a gente só tem esse presente e passado, parece o inglês aí, na vida, uma coisa simplória, assim, quase como uma língua eslava também, que perdeu o paradigma verbal. Então, o Itita, alguma coisa aconteceu que o Itita perdeu quase completamente aquela loucura verbal que a gente vê nas línguas indo-europeias. A negação verbal é feita com nata antes do verbo. Então, se você quiser falar, né, eu não, yami é eu faço, nata yami é eu não faço. Yesi é ele faz, nata yesi é ele não faz. Yat é ele fez, nata yat é ele não fez. Na declinação, a gente vê também um paradigma que preserva em essencial medida as características do indo-europeu. A gente tem aí como já disse, um nominativo marcado por S, um acusativo marcado por N. Geralmente as línguas europeias têm um N ou M, que vai ser uma nasal, né, que marca o acusativo, forma o objeto direto do verbo. O genitivo aí não tem o L que a gente viu nas outras palavras, aí tem um S também. Então é uma coisa indo-europeia. Como eu falei, o genitivo tipicamente é marcado por S também. E os outros casos devem ser inovações, já não tem como associar muito ao indo-europeu. Aí tem um instrumental, que mas na verdade parece do armênio, né? Aqui nessa outra tabela a gente vê também o caso ergativo, que não estava marcado naquela tabela anterior. O ergativo marcado com anza. Então, para você transformar uma palavra que é do gênero neutro, ou seja, do gênero inanimado, uma palavra que representa um ser inanimado, um objeto inanimado, e colocar ele como sujeito do verbo, você tem que sufixar a palavra por anza, colocar a palavra no caso ergativo, e daí ele vai aparecer como sujeito do verbo, só nessa circunstância. Os substantivos do gênero comum, o gênero animado, que se supõe representarem seres vivos e seres humanos, animais e seres humanos, né, não precisam dessa preposição, dessa posposição anza. Então eles podem ir diretamente como sujeito. E aí a gente tem a diferença entre o Antita antigo e o novo Hitita. A civilização hitita, como eu disse, surgiu lá pela época de 1600 a.C. e houve uma série de contratempos e eventos que levaram ao declínio do Hitita por um tempo, batalhas contra as civilizações. Por volta do ano 1400, 1300 a.C., ou seja, uns 200, 300 anos depois do surgimento do Império Hitita, surge uma fase da língua chamada Novo Hitita, o Hitita tardio, que a gente vê nessa tabela aí já com uma gramática um pouco diferente, com algumas construções gramaticais diferentes, ainda escrita com o alfabeto não, com a escrita cuneiforme, de origem mesopotâmica, mas já um pouco diferente, até que o Hitita some com o grande colapso da Idade do Bronze,
por volta do ano 1170 a.C., quando as civilizações do Oriente Médio, quase todas, desaparecem, com exceção do Egito e da Mesopotâmia, que eram as mais fortes. Os hititas, vários povos semíticos, vários povos gregos, né, da época, que eram os minoanos, essa Grécia arcaica. Perde a escrita, os povos perdem a escrita, existe um grande retrocesso civilizacional. E quando a civilização emerge nessas regiões de novo, e esses povos readotam a escrita, o hitita já era uma língua que estava em franco declínio. A língua literária dessa região passa a ser o luvita, que é o parente do hitita. E depois, com o tempo, os persas incorporam toda essa região da Anatólia, na época de 500 a.C. E 200 anos depois, como a gente sabe, os gregos, com Alexandre o Grande, invadem o Império Persa e passam grande, especialmente nessa região da Anatólia, que é o corredor direto da Grécia para o Oriente Médio. Os gregos criam um rolo compressor por cima dessa região, que já estava bastante confusa de línguas. Tinha também os Gálatas, que era um povo céltico que tinha se fixado ali na Anatólia. E os frígios, como eu já disse no começo do vídeo, que era um povo que tinha vindo também da região dos Balcãs. Uma série de outros povos. Os gregos passam por essa região e acabam helenizando, acabam transformando todo mundo em falante de grego ao longo dos séculos, até que na época do Império Romano, praticamente as línguas anatólicas já tinham se extinto, já tinham ido embora junto com o frígio também, e a língua céltica galática, o gálata, e também, obviamente, a língua urartiana, que tinha sido absorvida pelos armênios, e a língua dos hurritas, que era a língua do Império Mitanni, da antiguidade remota, ainda na Idade do Bronze, que conviveu com os hititas. Então é isso, deixem seus comentários aí, falem o que vocês acharam da língua hitita, quais são as dúvidas que permaneceram, o que mais querem saber, quais são as outras línguas que vocês querem ver abordada aqui no canal. Não se esqueça de você quer aprender diretamente comigo um idioma, inglês, alemão, russo, sueco, línguas germânicas e línguas eslavas, né? E algumas línguas latinas também, como italiano, eu ensino nos meus sistemas de mentoria particular. O e-mail está aí embaixo, o e-mail aparece aqui no vídeo também. Vocês entrem em contato que eu ensino vocês através do Telegram e através de uma página na internet, uma série de outras ferramentas online que a gente usa para ensinar de maneira sem hora marcada, sem limite de tempo. Vou passando o conteúdo para você, vou corrigindo à medida que você consegue fazer e você vai progredindo, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo.